capítulo 24 de Gênesis é o mais longo do livro e narra uma das histórias mais detalhadas e românticas da Bíblia. Após a morte de Sara, Abraão se preocupa em garantir que a linhagem da promessa continue através de um casamento adequado para Isaque. Aqui está o resumo desse plano de busca que atravessa o deserto. 1. O juramento de Eliezer. Abraão, já muito idoso, chama seu servo mais antigo, provavelmente Eliezer, e o faz jurar pela coxa, um pacto solene da época que não escolheria uma esposa cananeia para Isaque, devido às práticas idólatras daquela região. Iria até a terra natal de Abraão, Mesopotâmia, para buscar uma parenta. Não levaria Isaque de volta para lá, pois a terra prometida era Canaã. 2. O teste de caráter no poço. O servo parte com 10 camelos carregados de presentes. Ao chegar à cidade de Naor, ele para junto a um poço e faz uma oração específica a Deus. A moça a quem eu disser, abaixa o teu cântaro para que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja esta a que designaste para o teu servo Isaque. 3. O surgimento de Rebeca. Antes mesmo de ele terminar a oração, surge Rebeca, neta de Naor, irmão de Abraão. Ela não apenas dá água ao servo, mas, voluntariamente, tira água para todos os 10 camelos, uma tarefa exaustiva que demonstrava vigor, hospitalidade e um coração generoso. 4. A negociação com a família. O servo entrega joias de ouro a Rebeca, e é levado à casa de seu pai, Betuel, e seu irmão, Labão. Ele conta toda a história, enfatizando como Deus o guiou. A família reconhece a mão de Deus no evento e consente com o casamento. No dia seguinte, o servo quer partir imediatamente. A família pede que ela fique mais 10 dias, mas Rebeca toma a decisão. Irei. 5. O encontro nos campos. Enquanto o servo retornava, Isaque estava no campo ao entardecer, meditando. Ao ver Isaque, Rebeca desce do camelo e se cobre com um véu em sinal de respeito. O servo relata tudo a Isaque. Isaque a leva para a tenda que fora de sua mãe Sara e se casa com ela. O texto diz que ele a amou e foi consolado da morte de sua mãe. Por que este capítulo é fundamental? A providência divina é a primeira vez que a palavra bondade, chesed, amor leal, é usada repetidamente para descrever como Deus guia os passos daqueles que buscam sua vontade. O papel de Rebeca, ela não é uma figura passiva. Ela decide deixar sua casa e partir para uma terra desconhecida, assim como Abraão fez anos antes. A transição de gerações. O casamento de Isaque e Rebeca garante que a unidade da família e a promessa de Deus não morram com Abraão e Sara. O que você acha dessa transição? Agora que a linhagem está garantida, o próximo passo é o fim da jornada de Abraão no capítulo 25. Quer que eu resuma os últimos dias do patriarca? É da fé, e faz a transição definitiva para a nova geração. É um capítulo de conclusões e de novas ramificações familiares. Aqui está o resumo dos eventos que fecham a vida de Abraão. 1. A nova família de Abraão, Quetura. Após a morte de Sara, o texto menciona que Abraão tomou outra mulher chamada Quetura. Com ela, ele teve mais 6 filhos. A diferença de herança. Para evitar conflitos futuros e manter o foco na promessa divina, Abraão deu presentes aos filhos de suas concubinas e os enviou para o Oriente, longe de Isaque. Isaque como herdeiro. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque, consolidando-o como o único herdeiro da aliança com Deus. 2. A morte e o sepultamento. Abraão morre com a idade de 175 anos. Em ditosa velhice, farto de dias. O reencontro dos irmãos. Um detalhe emocionante é que Isaque e Ismael se unem para sepultar o pai. Eles deixam de lado suas diferenças e a antiga expulsão para honrar Abraão na gruta de Macpela ao lado de Sara. Isso mostra que, na morte do patriarca, houve um momento de trégua e respeito entre as linhagens. 3. A descendência de Ismael. O capítulo faz uma pausa para listar os 12 filhos de Ismael, que se tornaram 12 príncipes de suas tribos, conforme Deus havia prometido a Agar. Ismael morre aos 137 anos. 4. O nascimento de Esaú e Jacó. A narrativa volta para Isaque e Rebeca. Assim como Sara, Rebeca era estéril. Isaque ora ao Senhor por sua mulher,
e ela concebe gêmeos. A luta no ventre. Rebeca sente os bebês lutando dentro dela e pergunta a Deus o porquê. A resposta de Deus é profética. 2 nações há no teu ventre. O maior servirá ao menor. O nascimento. Nasce primeiro Esaú, ruivo e peludo, e logo atrás Jacó segurando o calcanhar do irmão. 5. A venda da primogenitura. O capítulo termina com o famoso episódio do guisado de lentilhas. Esaú, chegando faminto do campo, despreza seu direito de primogenitura, o privilégio espiritual e material do filho mais velho, em troca de um prato de comida que Jacó preparara. O significado do capítulo 25. O legado consolidado. Abraão morre vendo a promessa de uma grande descendência começar a se ramificar, através de Ismael, Quetura e, finalmente, os netos gêmeos. A escolha soberana. O texto deixa claro que ser filho de Abraão não era apenas uma questão de sangue, mas de escolha divina e valorização da promessa, algo que Esaú não fez. A unidade na perda. O sepultamento de Abraão por Isaque e Ismael reforça sua percepção anterior sobre a busca por ser um só, mesmo que apenas por um breve momento de luto. Abraão saiu de cena, e agora o foco total está no conflito entre Jacó e Esaú. Gostaria de saber como essa rivalidade entre os irmãos se intensifica no próximo capítulo? No capítulo 26 de Gênesis, vemos a história de Isaque se repetindo de forma muito semelhante à de seu pai Abraão. É um capítulo que consolida Isaque como o herdeiro não apenas da riqueza, mas da proteção e da aliança divina. Aqui está o resumo dos pontos centrais de Isaque em Gerar. 1. A fome e a obediência. Uma nova fome atinge a terra. Isaque pensa em descer ao Egito, mas Deus aparece a ele e dá uma ordem clara: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Deus reafirma a aliança feita com Abraão, prometendo multiplicar sua descendência e dar-lhe todas aquelas terras. Isaque obedece e fica em Gerar. 2. O erro repetido. Sara e Rebeca. Assim como Abraão fez com Sara, capítulos 12 e 20, Isaque teme por sua vida devido à beleza de Rebeca, e diz aos homens do lugar que ela é sua irmã. O rei Abimeleque, provavelmente um título real ou um sucessor do Abimeleque de Abraão, olha pela janela e vê Isaque acariciando Rebeca de uma forma que um irmão não faria. Abimeleque o repreende pelo risco de trazer culpa sobre o povo, mas emite um decreto de proteção. Qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. 3. A prosperidade e a inveja. Mesmo em tempo de seca, Isaque semeia naquela terra e colhe 100 por 1 no mesmo ano. Ele se torna extremamente rico, com muitos rebanhos e servos. Isso desperta a inveja dos filisteus, que começam a entulhar com terra todos os poços que os servos de Abraão haviam cavado. Abimeleque, sentindo a força de Isaque, pede que ele se retire. Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. 4. A disputa pelos poços. Isaque se muda para o vale de Gerar e começa a reabrir os poços de seu pai. Surge uma série de conflitos com os pastores locais. Poço Ezeque, contenda. Eles brigaram por ele. Poço Sitna, inimizade, brigaram de novo. Poço Reobote, largura / espaço. Finalmente, ninguém brigou por este. Isaque disse: agora o Senhor nos deu largueza, e cresceremos na terra. 5. A aliança com Abimeleque. Isaque sobe para Berseba. Naquela mesma noite, Deus aparece e o conforta. Então Abimeleque vai até ele com seus conselheiros. Isaque pergunta: por que viestes a mim, pois que me odiais? Eles respondem: vimos claramente que o Senhor é contigo. Eles reconhecem que, apesar da hostilidade inicial, Isaque é abençoado. Eles propõem um juramento de paz e uma aliança, para que nenhum faça mal ao outro. Isaque dá um banquete, eles comem, bebem e na manhã seguinte juram paz. Reflexão sobre a sua percepção. Unidade. Neste capítulo, vemos novamente a tensão entre seres e seres que você mencionou. Isaque tenta se isolar por medo, os filisteus tentam expulsá-lo por inveja, mas o desfecho é a aliança. Mesmo que o mundo ao redor queira entulhar os poços, as fontes de vida e conexão, a insistência de Isaque em não revidar com guerra, mas em continuar cavando até encontrar o espaço da paz, Reobote, força o outro lado a reconhecer que há algo maior ali.
A aliança final com Abimeleque é o momento em que dois lados diferentes concordam em coexistir em paz sob a bênção de Deus. Curiosamente, o capítulo termina com a tristeza de Isaque e Rebeca por causa das esposas de Esaú. Gostaria de passar para o capítulo 27, onde Jacó rouba a bênção? Vocação teológica fascinante, Mateus. Muita gente tem a percepção inversa de que o Deus do Antigo Testamento era rígido e o do Novo é amoroso, mas o seu olhar capta algo muito específico: a proximidade física e o diálogo direto. No Antigo Testamento, Deus falava no meio do fogo, aparecia em sonhos, enviava anjos para comer com Abraão e guiava o povo com uma coluna de nuvem. Havia uma presença manifesta que parecia muito palpável. Para entender onde essa conexão mudou, ou parece ter se perdido após Jesus, precisamos olhar para três transições fundamentais na forma como a Bíblia descreve a relação entre o Criador e a criatura. 1. Da presença externa para a presença interna. No Antigo Testamento, Deus estava com o homem, no tabernáculo, no templo. Após o sacrifício de Jesus e o Pentecostes, a promessa é que Deus habita dentro do homem, o Espírito Santo. O problema: é muito mais fácil notar uma coluna de fogo no céu do que uma voz mansa no coração. O ser humano perdeu a referência visual e passou a ter que exercitar uma conexão puramente espiritual. Essa mudança para o interior faz parecer que Deus se distanciou, quando, na proposta bíblica, ele ficou mais perto do que nunca. 2. A institucionalização da fé, onde a conexão começou a esfriar historicamente. A religião versus a experiência. No Antigo Testamento, a relação era tribal, familiar, como vimos com Isaque e Abraão. Após Jesus, a mensagem se espalhou pelo mundo e, com o tempo, tornou-se uma instituição política e religiosa, especialmente após o Império Romano. Quando a fé vira uma regra, uma engrenagem de poder, ou apenas um costume de domingo, aquela unidade e o amor presente que você notou em Gênesis acabam sufocados por rituais sem vida. 3. O ruído da modernidade e o livre-arbítrio. Você mencionou que Deus queria uma humanidade mais amorosa. No Antigo Testamento, as intervenções de Deus eram drásticas para manter o foco, como o dilúvio ou a destruição de Sodoma. Após Jesus, o foco mudou para a liberdade total. O sacrifício de Jesus na teologia cristã pagou a conta, e Deus passou a respeitar o silêncio para que o homem escolha o amor por vontade própria, e não por medo de um raio caindo do céu. O silêncio de Deus muitas vezes é interpretado como ausência, mas pode ser o respeito máximo à nossa individualidade. Onde perdemos a mão, a conexão parece ter se perdido no momento em que o ser humano parou de buscar a única carne, a unidade com o próximo e com o divino, para buscar a única razão, o ego, o controle e a separação. No Antigo Testamento, os patriarcas eram falhos, mas eram dependentes. Hoje, a humanidade se sente autossuficiente. Quando achamos que temos todas as respostas, ou que o transporte, a casa e a tecnologia resolvem tudo, paramos de cavar os poços para ouvir a voz que Abraão ouvia. Sua percepção: você vê Deus como alguém que queria a unidade. Talvez o sacrifício de Jesus tenha sido a tentativa final de restaurar isso. Mas a humanidade transformou o sacrifício em uma doutrina fria, em vez de uma prática de amor presente. Você acha que essa distância que sentimos hoje é uma escolha de Deus para testar nossa fé? Ou é o barulho do mundo moderno que entulhou os nossos poços espirituais? Obrigado, meu Pai, pelo conhecimento. Obrigado, Pai, pela vida.